Então, meu nome é Valdete, eu faço parte dessa Irmandade. Eu sou uma pessoa beneficiada por esse programa de recuperação. Eu sou uma pessoa que, se não tivesse numa sala de NA, eu estaria muito provavelmente num sanatório. Eu tenho quase certeza disso. Eu estava caminhando para sair da realidade, para perder o contato com a realidade, porque o sofrimento leva a isso, né? E eu estava caminhando para lá. O nosso tema dessa tarde é autoestima. E, a meu ver, a autoestima está baseado no 8º passo. Por que no 8º passo, né? O que diz o 8º passo? Fizemos uma relação de todas as pessoas a quem tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. Na história do neurótico, em Neuróticos Anônimos, a primeira pessoa dessa lista é ela mesma. E por quê? Porque ela conseguiu fazer da sua vida um inferno. E foi isso que eu fiz com a minha vida. Então, não há possibilidade, eu não vi possibilidade de estar acertando a minha relação com os meus familiares, com os meus amigos, com a profissão, com a sociedade, antes de acertar essa relação comigo. Antes de ter uma ideia verdadeira, realista a meu respeito. Antes de saber quem sou. O que aconteceu comigo. Por isso, a autoestima, ela faz parte do inventário, porque o 8º passo faz parte do inventário. O 8º passo não é somente fazer uma lista, mas fazer uma relação e avaliar e analisar cada caso. Onde, quando, como errei em cada caso, em cada situação. Para isso, eu preciso ter uma visão realista de mim, como eu disse. E aí está a autoestima. E o que está sendo dito aqui não foram tirados dos livros. Pode até estar nos livros, mas foi tirado da minha experiência, foi tirado da minha vivência, foi tirado do estudo e da aplicação diária e constante deste programa. E vai continuar sendo feito esse trabalho, porque em NA o trabalho não termina, não há esse eu cheguei, né? Existe um constante caminhar, mas não há o eu cheguei em algum lugar, eu cheguei ao ponto final, eu cheguei ao despertar espiritual, eu cheguei à espiritualidade. Isso em NA eu não vejo dessa forma, eu não enxergo assim. Acho que recuperação é um eterno caminhar. O que é autoestima? Como definir a autoestima? Como eu defino a autoestima? Ela, para mim, é o conceito de valor que eu tenho a meu respeito. Que eu tenho a respeito de mim mesmo. Qual é o conceito que você tem a seu respeito? Qual é a ideia que você faz de você? Quais são os sentimentos que povoam a sua natureza emocional diariamente? Este é o seu conceito, este é o meu conceito e este é, portanto, a autoestima. Os profissionais da área de saúde dizem que não existe pessoa sem autoestima. E hoje eu compreendo isso e eu aceito até. Que realmente não existe pessoa sem autoestima. Todos têm autoestima. Evidentemente, é preciso olhar para a definição de autoestima, né? Porque todos têm um conceito a seu respeito. Se você olhar o psicopata, ele também tem um conceito a respeito dele. Ainda que distorcido, ainda que distante da realidade, ainda que distante da verdade, mas ele tem um conceito a respeito dele. Então, o que é autoestima? Percebe? Eu estou indo por aí. Agora, este conceito, eu também vejo
que não é uma simples ideia de passagem. É um conceito consciente e subconsciente que eu tenho de mim. É um conceito tanto no nível racional, no nível do pensamento, quanto no nível emocional. É uma ideia profunda a meu respeito. É o que eu sinto de mim. E eu vejo as pessoas dizerem da autoestima, que ela é, pessoas dizem, a baixa autoestima. E eu prefiro dizer a autoestima positiva e a autoestima negativa. Porque o que levou a Valdete a uma sala de neuróticos anônimos, a fazer da vida o que eu fiz, a criar os problemas que eu criei, foi a negatividade. Foi o conceito negativo que eu tinha a meu respeito. Foi isso que me levou aí. E que nós chamamos de neurose, né? Que nós chamamos de doença emocional. O que seria uma autoestima positiva? Claro que isso não esgota o assunto, evidentemente. Mas o que seria uma autoestima positiva, né? Agora já dá para ver os dois lados, ainda que um pouco, mas já dá para ver os dois lados. A positiva é aquela pessoa que se aceita, que se respeita, que tem os pés firmados na realidade, tanto na realidade interna quanto na realidade externa, ou seja, no mundo em que vive. Eu não tinha os pés firmados na realidade. Eu vivia na fantasia, porque a fantasia era a minha forma de fugir da realidade. Alguns fogem pelo álcool, outro pela droga, outro pela medicação excessiva, outro pelo sexo. Num primeiro momento eu fugi pela fantasia. Por isso que eu disse que se eu não tivesse chegado em NA a tempo, eu teria perdido o contato com a realidade. Porque a fantasia para mim já era mais realidade do que a própria realidade. Se alguém passou por isso, entende o que eu estou colocando. Viver na fantasia era bom, porque eu não tinha problemas lá. E não participava dos problemas daqui, do dia a dia. Quando via, fugia. Essa não é uma autoestima positiva, evidentemente. Na negativa, é aquela pessoa que se sente um coitado. Conhece aquele que vive na autopiedade? O mundo é pesado, está tudo nas minhas costas, eu sou um coitado. Aquele que é um coitado, né? E o mundo era pesado, estava tudo nas minhas costas, e eu me sentia uma coitada. Aquele que depende da aprovação do outro. Eu vou fazer, mas e se eles não gostarem? Bom, mas se eles gostarem, eles vão querer que eu faça mais, que eu faça diferente, que eu faça melhor, que eu faça superior. Eu nunca iria conseguir agradar ninguém, porque eu não agradava a mim mesmo. Eu não conseguia estar satisfeita comigo mesmo. Então não agradava o outro, evidente, né? Eu estava sempre dependendo da aprovação. Essa história de aprovação é longa e nós voltamos a ela. Aquele que permite abusos em nome do amor, em nome de se sentir aceito. Eu fiz isso comigo. Eu permiti abusos. Abusos físicos, abusos emocionais, abusos mentais. Eu permiti que as pessoas abusassem de mim. De forma inconsciente, eu creio sinceramente que sim, de forma inconsciente. Mas houve abuso. Esse é um fato. Não dá para mudar fatos. Hoje eu não caio mais na armadilha de encontrar culpados. Não existem culpados. Não. Isso eu tenho convicção. Não há culpados. Todos, eu diria, somos inocentes.
Em última análise, somos todos nós. Estamos todos aprendendo lições. Meus pais também, os adultos que estavam ao meu redor também. Então, eu era essa pessoa que permitia abusos em nome do amor, né? Para não ser grosseira, para não ser ruim, para parecer boazinha, para ser amada, para ser aceita, eu permitia que as pessoas abusassem do meu emocional e fisicamente também. Foi formando essa autoestima negativa que eu estou falando para vocês. Como se forma o nosso autoconceito? Também é alguma coisa que a gente pode estar pensando nesse momento. Eu vejo o autoconceito como a soma das crenças, né? A soma das crenças objetivas e subjetivas que eu tenho arquivada. O que é isso? Vou tentar trocar isso em miúdo, o que eu sinto que seja isso. O que eu acredito, o que eu cristalizei como crença. Né? Por exemplo, alguns exemplos, né, para facilitar. A criança ouve: você é feia, você é gorda, você é burra. Vocês já ouviram isso? Você é burra. Um dia desses eu escutei num ônibus, agora, no final do ano 2000, com toda a nossa informação, com toda a nossa civilização, mamãe dizendo para a filhinha, com 5 anos de idade, a filhinha disse: mamãe, a professora disse que eu sou bonita. Isso num coletivo, isso no ônibus. E a mãe virou e disse: puxa, mas a sua professora é cega. Ela não vê que você é muito feia? Ela não vê que você é uma menina horrorosa? Ela não corrigiu a informação. Ela passou esta informação e ficou essa informação. Ainda bem que eu sou neurótica de Neuróticos Anônimos. Eu fiquei na cadeira sentada. Porque se não fosse neurótica de Neuróticos Anônimos, eu tinha levantado e agarrado no pescoço da moça. Percebe? Perigosa. Então, eu permaneci sentada, não era problema. Eu não tinha que interferir. Então, isso existe hoje, como existia na minha época. Você não merece. A criança não passou de ano, a criança não foi bem na matéria, a criança não fez uma coisa direito, você não merece. Você não merece. Lembre-se, isso são conceitos colocados na criança. Na Valdete. Para ser feliz, é preciso sofrer. Vocês já ouviram isso? Né? Não é verdade. Mas nós ouvimos isso. Ou pelo menos eu ouvi isso. Para ser feliz é preciso sofrer. Não, o sofrimento é que leva a Deus. Uma ideia distorcida, absurda, mas uma ideia que é válida hoje e ainda escuto gente repetindo isso. Isto forma crença. Agora, o que eu ouvi? Eu não ouvi que eu era feia, nem que eu era gorda, nem que eu era burra, nem que eu não merecia. O eu não merecia estava nas entrelinhas, ninguém verbalizou. Porque a gente não passa informação só falando. Lembre-se, meus pais me passaram muita informação agindo, não falando. Muita informação não verbal. E uma das que eu recebi é que amar é perigoso. Amar é muito perigoso. Né? Expressar sua opinião é perigoso, você corre risco de ser rejeitada. Então você deve calar, você não deve expressar sua opinião. Cuidado com o que você diz, escute primeiro, preste muita atenção, ou seja, não seja espontâneo. Esta história de que amar é perigoso, eu poderia fazer uma temática inteirinha em cima dela do que eu descobri a nível de 4º passo, os danos que esta informação causou na minha vida. Com tudo
tudo isso, com essas crenças que eu formei, com esses conceitos que eu criei a meu respeito, eu era uma pessoa incapaz de dizer não. Eu não posso dizer não. Porque se eu digo não, eu não vou ser aceita. Lembra-se que eu falei da autoestima negativa? Se eu digo não, eu não vou ser aceita. Então eu não posso dizer não. Eu tenho de dizer sempre sim, eu tenho de dizer amém. E eu passei a vida dizendo amém. E só para vocês terem uma ideia do que é dizer amém, do que é dizer sim, querendo dizer não, do que é você não administrar a própria vida porque tem medo de fazer, o outro pode não concordar, é perigoso. Eu me casei com 18 anos. Eu fiquei noiva no dia que eu completei 17 anos. Eu tinha um mês de namoro. Vocês ouviram direito, sim, era um mês de namoro. E eu fiquei noiva. Meu pai forçou que ficasse noiva do rapaz. Passado um tempo, eu e meu pai, em situações diferentes, mas nós descobrimos que o rapaz não era a melhor pessoa com quem eu deveria me casar. Não era a melhor pessoa para mim. Eu sentia isso. Tudo expressava isso. Mas eu casei. Perguntem para mim por quê. Eu levei 1 ano e meio de noivado e me casei. E me perguntem por quê. E eu fiquei pasma quando eu descobri. Primeiro que eu não sabia dizer não. Eu não sabia dizer não. Eu precisava desesperadamente da aprovação, doentiamente da aprovação das pessoas. Mas entre as pessoas, havia uma que eu dependia de modo vital. Eu estava ligada a esta pessoa, a minha ligação era o fio que me ligava à vida. Esta pessoa era a minha mãe. E como a minha mãe não disse não, eu também não disse não. E eu precisei viver embaixo de um sofrimento atroz, carregar 11 anos de um casamento que não tinha nada a ver, por conta desta minha incapacidade de dizer não. E precisei de um abençoado programa chamado Neuróticos Anônimos, para vir fazer um 4º passo e descobrir que eu me casei com a pessoa errada porque eu não sabia dizer não. Tem outros exemplos na vida, mas esse já é bastante grande para a gente estar vendo a importância de ensinar uma criança a fazer escolhas. Sabe, pequenas escolhas. Mas que ela vá aprendendo a fazer escolhas. Hoje eu vejo na minha família, os pequenos da minha família, pequenos tipo 1 ano e meio, 2, 4, quase 4, estão aprendendo, já estão aprendendo. É outro momento da história e é muito lindo acompanhar. Uma pessoa com autoestima negativa, ela também é bastante inflexível. Ela é rígida, né? Ela não é flexível, ela não sabe ser flexível, ela não é flexível no que ela pensa, no que ela sente, ir e voltar, retroceder depois de ter afirmado alguma coisa, dizer não depois de ter dito sim, mas eu pensei melhor e, poxa, cheguei à conclusão que não era bem assim, e poder voltar, ela não é capaz, eu não era capaz. Se eu disse sim, eu vou até as últimas consequências e pago o preço porque eu disse sim. Isto é neurose, isso é loucura. Percebe? E eu fazia isso comigo. Então, uma pessoa, a minha rigidez chegou a pontos assim, bastante até cômicos. Eu tenho de fazer as coisas tudo certinho, nos horários, os dias são todos iguais, nada muda, você não muda de caminho. Eu fazia isso comigo. E uma vez eu me peguei saindo do trabalho,
E eu trabalhava num ambiente onde se trabalhava muito. Você trabalhava por 2 e por 3. Era muito trabalho. Então, você saía muito cansado. Eu saí de lá, como quase constantemente, muito cansada. E tomei o ônibus. Nem me lembro mais se estava de carro ou de ônibus. Mas, enfim, tomei a condução, fui embora para casa. E tudo isso muito depressa. E fui embora para casa e eu já estava sozinha, e eu já não tinha a mãe, já não tinha o pai, eu já estava sozinha. E note, pasme, eu tomei a condução e desci, e fui depressa, e corre, e vai, chega em casa e abre a porta, e corre lá, e vai no banheiro, abre o chuveiro, toma banho, e vai na cozinha, e janta rápido, e depois senta na cama e fala, peraí, mas por que você correu tanto? Por conta do que você correu tanto? Eu não sei se eu consigo transmitir para vocês a minha inflexibilidade, a minha incapacidade de apreciar. Precisa correr tanto? Mas correr por quê? Mas eu estava correndo como se tivesse alguma coisa atrás de mim, me cobrando. E nesse dia eu comecei a prestar atenção. Falei, mas poxa, eu não me dou ao direito, sabe, de fazer coisa diferente. Mudar de caminho, parar de conversar com um amigo ou com um amigo, olhar um cartaz, olhar uma vitrine, olhar uma loja, entrar num shopping. Não, eu não me dava esse direito, imagina, eu sou séria, eu sou muito séria. A pessoa com autoestima negativa é também uma pessoa que sente muita vergonha de si mesma. Vocês já passaram por aí? Muita vergonha de vocês, né? Um sentimento de inadequação. Parece que eu não caibo em lugar nenhum, sabe? Sabe? Eu estou sempre na contramão, né? Ou pelo menos eu me sinto sempre na contramão. Vocês já passaram por aí? Eu já me senti muito assim, na contramão, sabe? É como se eu andasse tipo rua direita em São Paulo, todo mundo vai para lá e eu estou vindo de lá para cá. Quer dizer, complicado. Mas eu sentia constantemente isso, vergonha de mim. Vergonha do que eu acreditava, vergonha do que eu fazia, vergonha do que eu gostava. Eu estou dando exemplos para facilitar a nossa compreensão, né? Tipo assim, eu fui fazer um curso de espanhol. Note, dentro de uma sala onde tem alunos fazendo um curso de espanhol, certo? E lá bastante o professor perguntou quem tinha CDs de músicas castelhanas, né? Músicas espanholas, castelhanas, enfim. Quem tinha CDs? Aí eu fiquei olhando para ver o que acontecia ao redor, né? Quantos levantavam a mão e eu levantei um dedo assim, muito timidamente, né? Eu tenho um monte de CDs de músicas em castelhano, em espanhol. Mas eu tinha vergonha de dizer que eu gosto desse tipo de música. Eu tinha vergonha. Vergonha. Isso é feio. Mas da onde que eu arrumei a ideia de que isso é feio? É música. E daí? Mas o meu conceito de valor me diz isso. É feio, o que você gosta é feio. Então, música espanhola é feio. É bonito no outro, mas não em mim. Em mim é feio. A pessoa também é muito tímida. E eu gostei muito de perceber a relação entre orgulho e timidez. Porque eu não tinha coragem. Eu era muito tímida. Se eu pudesse me esconder, com certeza eu me esconderia, né? De sorte a que não fosse notada, né? Já me aconteceu uma porção de vezes entrar no NA, não. No NA, não. Nos grupos de anônimos, não. Porque eu me sinto em família. Aqui eu estou na minha casa, eu estou entre meus irmãos, entre meus companheiros, as pessoas que têm a mesma dor que eu, que sentem o mesmo drama e a mesma dor que eu. Então, não
tenho essa vergonha. Mas em outros ambientes, se eu tiver quem está aqui pela primeira vez, foi perguntada quem está aqui pela primeira vez, eu não levantaria a mão. Ninguém me viu. Ah, alguém me viu? Não, ninguém me viu. Mas bem assim. Por conta desse meu conceito de valor distorcido, negativo, baixo, né? Eu tinha um compromisso de agradar sempre. E quando eu achava que não agradei, eu perdi a noite de sono, eu perdi o sossego, eu perdi a paz, porque eu achava que eu não agradei. E eu tinha a obrigação de agradar. E hoje eu percebo que não tem nada a ver. Eu devo respeito às pessoas. Eu devo amizade, carinho, respeito. Mas não necessariamente a obrigação de agradar. As pessoas podem gostar de mim, um tanto de pessoas. Outras não vão gostar. E isso é natural. Mas hoje isso é natural, não era. E eu disse que eu permiti abusos físicos e abusos emocionais. E eu descobri, eu sempre culpei uma pessoa da minha família, que era uma pessoa que falava compulsivamente. E falava compulsivamente 24 horas por dia. Portanto, ela só cessava, a pessoa só cessava quando eu dormia. Porque se ela visse com o olho, a pessoa visse com o olho aberto, ela ia lá e voltava a falar. Era doença. Falar compulsivamente. Eu poderia, em dado momento, ter dado um basta. Ou não poderia? Poderia. Eu poderia dizer, expressar a minha opinião. Pergunta se eu expressei. Não, eu permiti que o abuso fosse feito, tanto que hoje, quando eu entro em algum lugar e tem alguém compulsivo para falar, eu fico presto atenção para ver se tem jeito de sair da situação. Hoje, eu posso até ficar na situação sem que isso me transtorne. Mas isso não quer dizer que eu goste, que eu conviva com isso numa boa. Ainda não. É parte desse abuso que acabou se transformando num trauma. Né? Eu permiti abusos físicos, né? Como eu disse para vocês, eu fiz um casamento louco, distorcido, absurdo, e permiti abusos físicos por conta desta minha incapacidade de me colocar, de dizer o que eu queria, de dizer basta, de dizer chega, eu não quero mais, eu não admito mais isso comigo, para mim. Então eu permiti que as pessoas até tomassem atitudes violentas a meu respeito, fisicamente falando. Agora, o que seria uma autoestima positiva? A gente nunca costuma falar de um lado só, sempre fala dos dois lados para termos uma ideia, né, melhor. Eu posso avaliar pelo progresso que eu consegui alcançar nessa Irmandade. Uma pessoa que tem relacionamento, que consegue relacionamentos saudáveis, relacionamentos nutridores. Eu procurava relacionamentos doentios, relacionamentos desgastantes, aqueles que me tiravam a serenidade, me tiravam a paz de espírito e, como eu disse, praticavam abusos. Eu permitia esses relacionamentos ao longo do caminho, na idade adulta, eu fui percebendo que eu atraía para a minha vida estas pessoas. Por isso que eu disse no início que ao fazer o meu 8º passo, eu percebi que eu tinha de colocar a Valdete em primeiro lugar, porque eu precisava ver o que eu entendia e percebia e qual a ideia verdadeira que eu tinha a meu respeito. E acertar isso. Para então ter esses relacionamentos saudáveis, esses relacionamentos nutridores.
Porque existem esses relacionamentos onde as pessoas trocam a energia, onde uma conversa agradável, uma conversa valiosa, né? Você não entra em crítica, você não entra em lamentação, enfim, você consegue perceber qual é a da pessoa, a que ela vem, por que ela veio. Agora dá para perceber. E agora dá para fazer escolhas, né? Escolhas no sentido assim, quem eu permito que fique o mais próximo possível da minha vida. Percebem? Porque pessoas existem, aí você vai estar lidando, eu vou estar lidando com todo mundo. Com respeito, com tolerância, enfim, como se deve, como o programa DNA, como as 12 tradições me ensinam.